Olha Agora aqui. sim. E aí, meu brother? Como você tá, meu E irmão? aí, João? Beleza? Tô bem, graças ao bom Deus, cara. Tô muito bem, Ô, graças a olá, Deus. Fran, tudo bem? Obrigado, Fran. Vocês são top. Brunão, A imagem tá meio escura pra mim aparecendo aqui. Tá escura a minha imagem ou não? Dá pra ver tá bem? um pouquinho escuro, Bruno. Tá, eu vou tentar mudar aqui um pouquinho. Eu vim para um outro ponto aqui para aproveitar a luz Aham. aqui de fora. Mas Mas dá para deixa eu ver aparecer se eu bem, melhoro um só tem pouquinho uma isso. luzinha de fundo, só o fundão lá que é um pouquinho escuro. Mas tá tranquilo. Ah, mas eu tô bem claro. Você tá tranquilo. Ah, não, então, eu quero a claridade aqui. Eu tô de frente aqui pra sacada, aqui para vir bastante luz. O fundo lá tá escuro, é bom que fique escuro mesmo, porque aí o pessoal não vê a bagunça. Aqui também tá meio bagunçado, porque eu tô em casa hoje, né, mano? Então já viu. Me tranquei aqui no quarto por causa do neném, né? Senão o neném não deixa fazer gravação, não. E aí, meu amigo, como você tá? Tudo bem com você? Firme e forte, graças a É, Deus. Estamos aqui na quarentena. cara, não é fácil não, né? Galera, ó, Não é? pessoal, vou apresentar para vocês meu grande amigo Bruno. O Bruno, expert aí, ó, em penteados de noiva, que nem o assunto de hoje, carreira de salão, como gestor de salão, como atendimento nos salões. O Bruno é expert nisso. É um cara maravilhoso, tem conhecimento demais para nós. E vamos hoje bater esse papo, esse feedback com ele, porque nesse momento, Bruno, eu pensei assim que é o momento da gente trocar ideia, esclarecer. Muita gente vai parar para refletir muitas coisas agora, né? Carla, É verdade. obrigado, Carla. Muita gente vai parar para rever muitas coisas agora nesse momento, né, Bruno? Então, é hora da gente também Verdade. tentar ajudar de alguma forma, né? Porque hoje em dia, muitos salões, não sei se vai continuar em alguns bairros, principalmente periferia, por essa situação de estar fechado e tudo mais. Então, vai ficar bem complicado, mas a gente vai bater o papo aí sobre isso. Se apresenta você um pouquinho aí, Bruno, para a galera aí. Então vamos lá. O João já falou um pouquinho, até falando para a galera que está entrando aqui comigo também. Sejam todos muito bem-vindos. Apresentar o João. João Gama é um especialista em loiros, faz muito, muito bem penteado. A gente é brother, a gente é parceiro, amigo já de estrada também. Hoje nós vamos bater um papo falando um pouquinho, como o João bem colocou, sobre carreira, falando um pouquinho sobre como é que é o começo, ali do zero, talvez você que está começando, e agora, justo agora que eu pensei em ser cabeleireiro, justo agora que eu pensei em abrir meu salão. Eu tô com uma amiga que abriu um salão agora e, de repente, 2 semanas depois, pum, coronavírus, veio o Covid, fecha, e agora como é que eu faço? Então, assim, vocês que estão aí, sejam bem-vindos. Eu, junto com o meu brother João, a gente vai bater esse papo. E pra galera do João, o João já colocou muito bem quem eu sou. Eu sou profissional cabeleireiro da área também. Venho já desde os meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, dentro de salão de cabeleireiro. Nasci praticamente dentro de salão, então a minha mente está dentro disso. Aos 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de entrar na maior rede, uma das maiores redes de salões do Brasil, se não do mundo, que é o Jaque Janine. Lá foi minha grande escola, onde eu aprendi muita coisa. Geralmente eu falo, João, que eu tenho 3 grandes mentores na minha vida na área profissional. O primeiro deles é o Eli Fernando Oliveira. Foi um cara para mim assim, João, que foi incrível, que me ajudou muito lá no começo de tudo, onde eu não sabia nada, me orientando, me trazendo informação, compartilhando conhecimento. E há muito tempo atrás, eu tô falando quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos de idade. E um segundo profissional que eu queria compartilhar aqui também, falando que foi muito importante na minha vida profissional, foi um profissional do Jaque Janine chamado Júlio César, o Julinho. Então, o Julinho do Jaque Janine é um profissional incrível. Ele foi, se não, a pessoa mais importante na minha vida profissional, porque foi o cara que me pegou ali realmente como um pai ali e falou, cara, eu vou te ensinar o legado da profissão, você vai continuar nessa área, porque teve um dia, João, que inclusive dentro do salão, eu ouvi de uma pessoa falar o seguinte, olha, você não nasceu para ser cabeleireiro, você nunca vai ser profissional. Eu era auxiliar na época, João, e essa pessoa falou para mim assim, olha, vai procurar outra coisa para fazer, porque você não vai ser cabeleireiro. Sabe só qual era o ponto complicado aí, João? Eu tinha meus 15 anos de idade
15 para 16, e eu praticamente já era chefe de família. Era eu, minha mãe e mais 3 irmãos. Então aquela era a única receita que eu tinha. E na época, cara, o auxiliar naquela época, acho que, sei lá, ganhava acho que uns R$ 600. Pouquíssimo, né? E era muita grana. Então o Julinho foi um cara fundamental, porque foi um cara que acreditou em mim, cara. Foi um cara que investiu em mim e teve trabalho, viu? E toma informação, toma conhecimento, tome ali, tá assim, é assado, não, refaz isso aqui. Então, já de cara, eu quero deixar bem claro o seguinte, para você que está começando, você que está iniciando esse processo, calma, tenha paciência. Tudo é possível. Não existe. Você vai ver lá, vou ver lá o Oscar, lá, o cara jogava basquete, né? O cara que fazia um monte de cestinha. Eu vou ver, eu falo muito sobre o Rogério Ceni, João. O cara que foi um goleiro e que fez muitos gols e ganhou vários prêmios como goleiro fazendo gol. Só que você pensa que o cara já começa sendo, dá licença da palavra, depois que o Caio Carneiro lançou um livro chamado Seja Foda, a palavra foda já não é mais palavrão, né? Então você acha que é foda, João. O seu nasceu, mas eu tava vendo um penteado seu que você fez agora há pouco, muito louco o seu penteado. Só que a questão é, o João já nasceu assim? O João já nasceu com essa, fazendo esse penteado russo sensacional? Não! Quantos penteados você deve ter feito, cara? Treinando. Então, assim, já de cara, me apresentando, eu deixo claro pra vocês, galera, calma. O começo é começo, a gente vai chegar lá. E terceira pessoa que eu queria falar que foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje como profissional, João, é um profissional chamado Roger Ajouri. O Roger hoje ele é proprietário do Jacques Janine lá no Morumbi, é um espaço onde eu tenho parceria também lá, são 1.000 metros quadrados. Foi um cara que no início, né, ainda quando auxiliar, ele tem um perfil profissional de formar um colaborador dele, né, um auxiliar dele, e quando ele vê que o cara tem ali alguma coisa, ele larga a mão, cuida aí, faz aí a coisa acontecer. E muita gente às vezes reclama, mas para mim foi muito importante. Então, Roger, se estiver vendo aí, você também foi um cara muito importante, tem sido um cara muito importante da minha carreira. Então, mais ou menos esse sou eu. E agora, João, também estou com um projeto aonde é aquilo que você falou, que é desenvolvimento de alta performance do profissional do salão. Então, como é que a gente consegue trabalhar com esse cara? Como é que ele consegue aumentar a performance dele, pensar diferente? Tem um termo hoje no mercado, João, que o pessoal tem falado muito, que é o mindset, né? Tipo, mudança da mentalidade, isso. O que eu penso, o que eu acredito, e a gente consegue chegar lá. Tava falando de um dos meus principais mentores, um deles entrou aqui, Eli Fernando Oliveira. Bem-vindo, Fernandão, não sei quanto tempo você pegou aí, mas ele é um dos caras responsáveis, eu falando de um dos meus mentores, e um deles está aí presente na live. Bruno, isso é muito bom, cara. E assim, na nossa vida profissional, todo início é muito difícil, a gente precisa de uma ajuda, né? Só que a nossa profissão é uma profissão, assim, para iniciar, você sofre preconceito, em primeiro lugar, desde casa, né? Desde da parte familiar, né? Que muitos familiares, às vezes, não acreditam, acham que você tentou de tudo na vida, não deu certo, vai sair cortando o cabelo, vai se virar um cabeleireiro assim da noite pro dia, sendo que a coisa não é bem assim, né, Bruno? Eu também, como você, cara, eu nasci dentro de uma barbearia lá no sertão da Bahia, lá com meu pai, né? Tudo que eu aprendi de corte, principalmente masculino, foi vendo meu velhinho trabalhando, fazendo os trabalhos lá. E com os 12 anos de idade, eu tomei a atitude de cortar o primeiro cabelo da minha vida. E daí por diante me apaixonei por cabelo, né? Então, daí por diante, eu falei, vou ganhar minha vida com isso. Daqui para frente eu não faço mais nada de profissão, a não ser essa. O meu pai ficou muito feliz, né? Quando eu vim para São Paulo com 16 anos, cheguei e fui morar com meu irmão, né? Aí meu irmão, que era mestre de obra, queria que eu fosse trabalhar na obra com ele. No começo eu fui trabalhar na obra com ele, só que chegou um mês, eu falei assim para ele, mano, não é isso que eu quero para mim não, velho. Eu vou cair na minha profissão. Aí ele respondeu assim para mim, você vai virar vagabundo, não sei o quê, mas era por causa do preconceito. Pensa, a obra trabalha com nordestino. Tudo preconceituoso. Eu sou nordestino, mas eu sei quantos tem preconceituosos, né? E nisso aí eu acabei brigando com meu irmão, saí da casa do meu irmão, não tinha para onde ir, fui morar na rua, né, um período aí, até achar um lugar, fui para o interior de São Paulo depois, cortei cana, catei laranja, apanhei algodão, e batendo em porta na casa do pessoal nos finais de semana, para cortar uns cabelinhos, né, meu? E daí por diante foi onde a minha vida profissional começou.
Por isso que eu falo, é aquela história que eu falei para você, para a gente começar do zero a chegar a um certo sucesso, né? Hoje eu me encontro trabalhando, dividir palco com fera, assim que nem você, já dividimos palco junto e outros muito mais. Eu, um outro grande amigo meu, assim, que pena que ele não está entre a gente mais, que é o William Alves, que é um cara que eu, no penteado, eu tirei Incrível. muito desse cara. Era um irmão que a vida me deu também. O Alan Custódio também é outro cara que eu respeito, tenho admiração, que é um irmão também, que foi através do Alan que eu conheci você, né, Bruno? Foi, Então, foi. cara, Deus foi tão bom que foi colocando pessoas maravilhosas na minha vida, né? Foi colocando pessoas maravilhosas. Então, o que eu falo para todo mundo é desistir nunca. E todas as empresas, Bruno, que me contratam, eu aceito o contrato após que o cara falar, me dá meia horinha só para me contar um pouquinho da minha história, para as pessoas saberem de onde você vem e como você vem. E com isso aí, Bruno, eu salvei muitas carreiras aí por aí, viu? Que eu recebo muito e-mail, muito comentário, muitas mensagens, falando que o cara fala que estava querendo desistir, depois da minha história ele não está sofrendo é nada, em visto que eu passei e para chegar até Uau. aqui, né? Show, cara. Eu acho muito importante isso, compartilhar e ouvir, né, cara? Às vezes eu tenho uma máxima que eu já ouvi de algumas pessoas que eu acho muito boa, que é assim, Deus, ele nos criou com dois ouvidos e uma boca. Significa que é para ouvir mais do que falar, né? Isso. Então, às vezes, a gente inverte o processo, né? A gente quer falar, 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 falar e não ouvir um pouco as pessoas. Então, Exatamente. às vezes, parar, para você, galera que está aí com a gente, entrando, fica aqui com a gente. A gente está num bate-papo super gostoso, onde a gente vai falar sobre carreira, a gente vai Isso. falar sobre algumas questões, o passo a passo que a gente tem para chegar até onde chegou, qual que é se existe uma receita, né, de bolo por trás disso, e como a gente consegue vencer esse processo que a gente está vencendo. E a gente está falando que ouvir as pessoas, se interessar pela história da pessoa, igual o João falou agora, eu acho que é algo fundamental. E até falando um pouco sobre a questão de carreira, né? Como é que a gente Isso. começa esse processo? Você se imaginava? Tipo, claro que você tem muita coisa ainda a conquistar, muita lenha para Sim. queimar, né? Mas você imaginava lá do iniciozinho, quando você começou, falar, vou começar e vou chegar onde eu cheguei, onde você está hoje, subindo em grandes palcos, dando um curso para um monte de gente, tendo um monte de clientes, tendo seu próprio espaço, tendo hoje um posicionamento bacana. Você se imaginava Ô, nisso? Bruno, olha só, bem interessante essa pergunta, porque eu quando era moleque lá na Bahia, que nem eu falei assim, que eu comecei aos 12 anos com meu pai na barbearia, mas tinha um momento que a gente tinha que ir para a roça, cuidar das coisas na roça, tinha o gado, às vezes tinha carpir, alguma coisa. Muitas das vezes, tá me ouvindo bem aí, Bruno? Tá, né? Muitas das vezes, Bruno, eu me pegava na roça, cabinho de inchado escorado aqui debaixo do sovaco, e pensando assim, meu, se eu for para São Paulo cortar um cabelo a R$ 2, na época, ó, a R$ 2, se eu cortar 5 cabelos, tenho R$ 10. Se eu cortar 20 cabelos, eu vou ter aí, ó, R$ 40 aí. Então, eu imaginei, vou ficar rico, né? Na minha imaginação, vou ficar rico. Só que eu não tinha a maior menção de despesa, não tinha uma menção de gasto, sobreviver aqui em São Paulo e tudo mais, né? Então, assim, eu imaginava ganhar dinheiro com isso, sempre sonhei com isso, porque aquilo que a gente nos faz bem, você não pode pensar no dinheiro. Enfim, no que você feliz, tanto feliz quanto está fazendo aquilo ali, e o dinheiro vem na consequência disso, né? Tanto é que hoje, eu sempre falo aos meus clientes, todo cabelo que eu termino parece ser o primeiro que eu estou fazendo, sabe? Parece ser o primeiro Que cabelo da minha legal. vida. Todos os cabelos, quando eu termino, eu falei, nossa, parece que é o primeiro. Eu fui muito orgulhoso quando eu finalizo um trabalho que você contagia aquela cliente, aquele sorriso gostoso, e aquele abraço quando faz se despedir, e depois as mensagens que falam, meu, eu não te largo por nada, como você melhorou minha Uau. autoestima. Então, isso, eu não tinha dimensão quanto que era gostoso isso, né? A partir do momento que eu comecei a estudar, a buscar conhecimento, aí sim, mas eu não me via em palco não, Bruno, mesmo porque eu era muito tímido, cara. Eu não me via em palco, eu não me via articulando, dando aula, por exemplo, grandes eventos que eu já fiz
na Argentina, evento para 2.500 cabeleireiros. Então, assim, eu nunca me vi nisso por causa da minha timidez. Só que por trás disso, como você falou, tem pessoas, né, que trabalham isso, descobre o potencial na gente e acaba descobrindo isso. No meu caso, vai para os palcos, foi um rapaz chamado Rodrigo Menha. Inclusive, a semana passada eu tive uma live com ele que foi muito top, foi muito legal, né? Show, show. Você falou uma coisa que me faz parar para pensar. Galera, eu tô em casa, então coloquei a câmera de um jeito aqui que tá virada para lá, tenho família, daqui vai ver gente passando aí, tranquilo, é família, tá? Eu vou falar uma coisa que é muito interessante. Eu até fiz aqui um rascunho de algumas coisas. Você que está aí ouvindo, olha que interessante. Ponto 1, que é o que eu coloquei aqui como algo para a gente pensar em conjunto. Quando a gente fala carreira, primeiro ponto que eu tenho, olhando para o Brasil ou até lá fora, as pessoas no mercado, é conhecimento, ou seja, conhecimento técnico. Sabe o que eu vejo muito no mercado, cara? Eu vejo muitos profissionais realmente trabalhando como se não houvesse opção. Como assim, Bruno? Pessoas que tentaram de tudo na vida, tentaram estudar, ou não gostaram, tentaram alguma outra profissão, não deu certo, aí vai lá, tenta a bunda no sofá, ouve um jornal, fala, o mercado da beleza é o mercado que não cai, é o mercado que cresce. O cara, vou fazer um curso. Ou então, nada contra, às vezes pega um marido que vê a mulher lá que tá de boa em casa, haja vista, o cuidado da casa é muito trabalhoso, então é tão digno quanto a pessoa que está lá fora. Hoje nós vivemos uma sociedade igualitária, onde tanto o homem quanto a mulher sai para a luta, vai trabalhar, vai pelejar para manter o pão de cada dia. Então esse não é o ponto. Mas o que às vezes também acontece? O cara vê a mulher lá de boa, entre aspas, em casa, né, porque tem todos os cuidados, fala, vou colocar ela fazer um cursinho e vou abrir um salão. Só que alguns cursinhos que tem aí fora, cara, é cursinho tipo de 3 meses. E aí fala, pronto, tá pronto, virou profissional. E aí vai lá, abre um salãozinho, às vezes na garagem da casa, nada contra, porque esse é o começo e assim mesmo, sou a favor e faço igual se tiver que ser a questão. Só que o cara não tem conhecimento técnico real. E aí o que acontece, João? Você com certeza passou muito por isso, e eu passei e passo muito por isso também, pegar profissionais que às vezes você tá lá no workshop, dando um curso, fazem perguntas, você tá, meu Deus do céu, eu não acredito que um profissional que oferta o serviço que ele oferta tá me fazendo esse tipo de pergunta. Então talvez que você entrou aí, tá aqui com a gente, esperando algumas dicas, a primeira dica que a gente dá para você é, pelo amor de Deus, se você vai ser profissional do setor da beleza como cabeleireiro, vá buscar conhecimento real, verdadeiro, profundo. A gente, às vezes, João, muitas pessoas pegam conhecimento ralo, superficial e quer se dar bem, cara. Quer chegar onde você quer chegar onde um Wally... Cara, a gente falou do Wally Custódio, eu sou apaixonado por esse cara. Ele é um brother de luz incrível. Um cara que mergulhou. Ele tava me falando do preço que ele pagou, mano, e indo fazer curso longe com a motoquinha dele e tal, fazendo curso de químico. O cara é químico! É um cabeleireiro, só que formado em químico. Aí pega um monte de cabeleireiro, faz o cursinho de 3 meses, nada contra curso de 3 meses, mas geralmente são cursos oficial que não dá conhecimento, e aí o cara vai para atender cliente e faz algo superficial. E aí fala o seguinte, ô João Gama, como é que eu faço para cobrar o valor que você cobra nas suas luzes, no seu reflexo? Ô João Gama, como é que eu faço para conseguir o dinheiro e ter o reconhecimento que você tem? Porra, velho, princípio básico. O cara tá 100% focado eu diria que no primeiro alicerce, conhecimento técnico real. Acho que, João, esse é um ponto inicial, assim, fundamental. Agora, vou dividir isso em 2 partes, cara. Parte 1, o cara que é cabeleireiro, então ele quer ser dono de um salão, então ele vai se aprofundar no conhecimento técnico para execução de cabelo, e o cara que quer ser dono. Porque uma coisa é você ser o profissional, outra coisa é ser dono. Então, se o cara é só dono, ele também tem que ir lá mergulhar na arte de entender administração, gestão e por aí vai. Só que o que a gente tem muito no Brasil, João? A gente tem muito os dois juntos. O cara que é o profissional e, ao mesmo tempo, ele é o gestor, ele é o dono. Aí lascou, irmão. Porque o seu conhecimento não tem que ser profundo só como faz o cabelo. Mas o seu conhecimento tem que ser profundo de gestão. E aí eu faço uma pergunta, cara. Eu estava no Equador uns tempo atrás dando um curso, e eu perguntei para os caras o seguinte, vamos lá, você cobrou $100 numa coloração, e quanto você tem realmente limpo no bolso? João, se liga, mano. Quanto você tem realmente líquido no bolso? E a maioria lá era dono. No Brasil,
em todos os estados que eu já passei, fazendo a mesma pergunta. Você cobrou R$100 da coloração. Desses R$100, quanto sobrou limpo no bolso do salão? A maioria, João, a maioria tem variáveis. Cara, tem respostas absurdas, como assim, sobra 70% do valor. R$70. Outros, sobra R$50. Aí eu tenho uma faixa etária, tanto no Brasil quanto fora, tá? América Latina. A média dessa galera é achar que sobra 40% no bolso. Ou seja, olha que loucura. Além de ser você tem que buscar conhecimento técnico para ser um cabeleireiro, o que a gente vai fazer no cabelo. Se você for dono, você tem que buscar gestão. E não é achômetro. Aí o cara me fala que vai sobrar R$40 de um serviço que ele fez a R$100. Eu não sei se você passa por isso. Mas o que eu colocaria como... Não, vou refazer. Eu tenho convicção plena que você também passa por isso, de ver pessoas profissionais falando e perguntando esse tipo de coisa. Então vamos lá, vocês estão aqui com a gente. Assunto primário, a gente tem que ter profundidade. Deixa eu só atrapalhar o que eu estou falando, que eu lembrei num detalhe aqui para ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ver esse vídeo. Galera, vocês que estão aí com a gente, dá uma força pra gente, porque a gente está trazendo conhecimento técnico, conhecimento que vai fazer diferença na sua vida. Então, tem um botãozinho aí que é o coraçãozinho. Então, começa a apertar esse botão aí, dá bastante coraçãozinho, não é para nossa vaidade, não. Porque quando você faz isso, o Instagram vai entender que tem relevância o que a gente está falando e ele vai entregar isso para mais pessoas. Então, eu vou pedir aí, vocês que estão com a gente, pode cansar o dedo aí nesse coraçãozinho, faz essa aí pra gente, porque você vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Esse seria aqui essa troca que a gente faz. E aí, só pra fechar, eu volto pra você nesse ponto sobre conhecimento, João. Então, assim, a gente tem que saber dividir, que são dois processos. Quando eu penso ser profissional, a galera tá mandando ver aqui, galera, eu amo a galera mandando muito coração, vai ajudar bastante a alcançar aí, pessoas que precisam elevar essa live aí. Então, ponto 1, João, a gente aprofundar em conhecimento técnico para fazer cabelo. Ponto 2, se aprofundar em conhecimento sobre gestão do nosso negócio. E nunca, não, você faz uma cor que custa R$100, não sobra R$40 no seu bolso. A matemática é muito mais a fundo, a gente pode fazer isso em algum outro momento. Não é isso, João? Isso mesmo, Bruno. E é difícil, muito difícil administrar, trabalhar, gestar pessoas. Não é fácil, não. Fazer tudo isso junto e sem perder a qualidade de atendimento, sem perder a qualidade do profissionalismo, porque às vezes você fica até de cabeça quente, você não pode misturar as estações. Então, tem que estar cada um na sua conexão, né, Bruno? Não é fácil. E aí entra um ponto... Exato. Você falou uma coisa que eu lembrei. Eu tenho 3 treinamentos que eu ofereço para salão. 3 treinamentos. Um deles eu falo autoridade pró. Autoridade pró, que é autoridade de profissional cabeleireiro. O outro treinamento que eu faço é salão 3.0. Que treinamento é esse, cara? É um treinamento onde a gente consegue pegar as pessoas dentro do salão e preparar ele como pessoa, como ser humano, para estar dentro do negócio. Você tocou num assunto agora que é muito interessante. Lidar com pessoas não é fácil, cara. Só que aí abre um segundo ponto que eu anotei aqui, ó. Olha que interessante isso. Conhecer o mercado. Quando a gente fala sobre conhecer mercado, não adianta a gente falar assim, vou ser um cabeleireiro legal, vou ganhar muito dinheiro, vou abrir meu salão. Cara, eu falo, por exemplo, o segmento que está mais fresco na minha mente, João, sobre o setor de noivos, né? Falar, vou fazer noivo, vou ganhar dinheiro. E eu ouvi uma palestra de um cara uma vez falando assim, quem quer ser milionário aqui? Aí um monte de gente levantou a mão, eu. Ele perguntou, quantos milionários existem no Brasil? Ninguém respondeu. Aí aquilo me despertou, eu falei, uau! E aí, olha só, setor de noivas. Quantas noivas se casam por ano no Brasil? Quantas noivas se casam no estado de São Paulo por ano? Qual é o ticket médio de que uma noiva gasta em um salão? As pessoas não sabem. Aí a gente quer abrir salão. Eu vou lá num curso seu e falo assim, João, quanto que eu tenho que cobrar nesse reflexo que você fez aí? Meu filho, não é assim que calcula. Eu vou basear no que o João tá fazendo. O João vai lá, tem um espaço, o João, por exemplo, vou dar um exemplo. O João comprou um espaço de 1.000 metros quadrados. Ele foi lá, pumba, colocou lá 2 milhões, comprou lá o espaço. E aí eu vou lá e pago. E aí o João já tinha essa grana, digamos que ele ganhou uma grana de herança e tal, ou seja, ele não paga nada para banco. Ele tem um puta espaço num puta endereço de São Paulo. Aí eu vou lá, pago 15 mil de aluguel, num espaço bom também. A gente já começa o nosso mês assim, ó. O João não devendo nada de aluguel, e o Bruno devendo 15 mil de aluguel. O preço do reflexo é igual ao do reflexo do João?
E aí as pessoas, irmão, às vezes não têm esse conhecimento de mercado. E conhecer mercado é assim, quantos cabeleireiros tem ao meu redor? Quantos salões tem? Como é que é o processo de precificação deles? Eu tenho um treinamento que é precificação. E esse processo de precificação, João, a gente começa a entender que no mercado existe 3 formas de precificar um serviço. 3 formas de precificar. Quais são eles? Uma pincelada muito rápida. Forma 1, quanto me custou? Ou seja, eu vou lá e falo, olha, eu vou fazer um reflexo. Então eu vou colocar na conta aqui aluguel, água, luz, onde é que eu vou gastar, os produtos, o X, mais isso. Então, vai me custar X esse serviço. Então eu acho justo cobrar Y. Bacana. Segunda forma, quanto o mercado cobra? Então essa é a segunda forma, a maioria da gente está baseado nisso. A gente cobra ou quanto nos custa ou quanto o mercado cobra. Deixa eu falar uma coisa muito clara, acho que é importante a gente dar. Esse conhecimento que eu estou trazendo, eu adquiri acompanhando um cara chamado Pedro Superti. Ele é incrível nisso. Então eu absorvi bastante conhecimento com ele. E aí, as pessoas falam assim, quanto é que o João cobra? O João cobra 600. O João cobra 1.000. Quanto é que o Bruno cobra? Ele cobra 600, cobra 1.000. Então eu vou quebrar os dois. Eu vou cobrar R$300. As pessoas acham que fazendo isso vai ganhar mercado. E existe, para finalizar, uma terceira forma, irmão, que é cobrar pelo valor que vale. Cobrar por quanto vale. Então, como é que eu consigo fazer isso? Só que esse é um outro ponto, isso é um outro assunto que a gente pode falar num outro momento juntos, mas o que eu quero resumir com isso é conhecer o mercado. Conhecer o mercado não é saber como é que faz cabelo, não é saber que cor que eu tenho que colocar no meu salão, é muito mais coisa. Conhecer o mercado é quantos salões existem, quanto que fatura, qual é o PIB do setor da beleza na minha região e por aí vai. Se você não conhecer mercado, você não vai conseguir se diferenciar, você não vai conseguir se posicionar de forma diferente, né, cara? Verdade, Bruno. E essa é a maioria da dificuldade de muita gente, né? A maioria da dificuldade de muita gente é ter essas precificações, assim. Muitas vezes já tive em alguns cursos, as pessoas perguntavam para mim assim, quanto que eu cobrava nas mechas. Aquilo que você falou lá, né? Eu falo, gente, não é assim, cada bairro, cada pessoa sabe o que aonde seu calo aperta, cara. Então, cada um sabe aquilo aonde seu calo aperta. Aquela diferença. Um que paga aluguel, o outro que não paga o aluguel. Então, há o peso de 2 balanças, né? Bruno, E esse é o ponto. Pra gente começar aqui, iniciar um salão, o que você acha que a pessoa deve fazer para iniciar um salão? Tipo, para ser um salão para não ter um futuro fechamento tão próximo. Porque eu vejo muitos salões abrindo e, ao mesmo tempo, fechando. Da maneira que abre, fecham. O Sebrae, ele nos dá uma informação que diz o seguinte, o Sebrae dá uma informação seguinte, que a maioria dos negócios, ele fecha antes do seu primeiro ano de abertura. E assim, se eu não me engano, a matemática aí gira em torno de 25%, 28%, é algo assim. Fecha antes do primeiro ano. A segunda informação que ela nos dá, a maioria dos negócios, aí inclui o nosso salão de beleza, fecha antes de chegar no 5º ano. E aí isso vai para 47% dos salões. 47% dos negócios que se abrem, eles fecham antes de bater os primeiros 5 anos. Isso por quê? Por vários motivos. Um dos motivos, eu até coloquei aqui como um terceiro ponto no nosso bate-papo, para eu abrir um salão, eu tenho que definir uma coisa que é importante. O que eu tenho que definir? Primeiro, eu vou abrir esse salão sozinho? Eu vou abrir sozinho, eu vou ser dono, eu vou estar sozinho? Ou eu vou ter um sócio? Ou eu vou ter um investidor? Então, eu diria que a gente tem que definir esse ponto. Então, eu sei, por exemplo, eu sou um profissional. Então, o que eu preciso? Conhecimento. Então, eu tenho que ir lá buscar conhecimento. Como profissional, segundo, eu tenho que buscar conhecimento se for eu sozinho. Qual é o outro conhecimento que eu tenho que buscar? De gestão. Eu não tenho que abrir o salão, vou abrir, e aí eu vou atendendo, e depois eu vou pensando o que fazer. Não, porque você sempre vai fechar no vermelho. Então, eu diria, para essa sua pergunta, primeiro ponto, buscar conhecimento. E esse conhecimento técnico, tanto execução de cabelo, como de gestão, se você estiver sozinho. Agora, a gente pode colocar no meio aí um sócio. Só que qual que é às vezes o problema, João? Nós temos medo de compartilhar ganhos de dinheiro. A gente acha que colocar uma outra pessoa, a pessoa vai roubar a gente. Infelizmente, a gente tem maus exemplos. Mas a gente tem que... né? E aí, por terceiro, pode ter um investidor. Por que eu essas 3 formas, João, que a gente tem que definir primeiro? Porque antes de abrir o salão, a gente tem que pensar assim, olha, eu já tenho cliente, eu estou saindo de um salão onde eu tenho cliente,
eu estou abrindo um espaço, ou estou começando do zero, isso é importante definir. Digamos que essa pessoa já é cabeleireira, ela já está num lugar e pensou em abrir o dela. Só que existe uma regra, que eu chamo regra de 3 para mudança de cabeleireiro. Geralmente é o seguinte, quando eu mudo de endereço, pode ter 2 ou 3 ruas diferentes, tá, cara? Geralmente é assim que acontece. O que acontece? 30% do meu público, 33%, ele me acompanha. Só que 33% fica lá onde eu estava. E 33% fica perdida. Sem saber para onde vai, para onde eu fui, e agora, geralmente é essa matemática. Um cara que faz mudança, eu vou ser dono agora, que acompanha ele mais que 50%, esse cara já é extraordinário. Então, eu tenho que pensar o seguinte, eu preciso fazer uma reserva, porque eu posso não ter o faturamento que eu tinha. Talvez você, como cabeleireiro, tinha 10 mil, vai abrir um salão, vai contar com 2, não é? Então, assim, eu tô começando do zero, não sou cabeleireiro, não tenho nada. Faça uma reserva. Então, para onde você vai? Você vai para um salão? Quanto é que é o aluguel? Quanto é que você paga? Digamos que a receita total de custo operacional seja, por mês, 2 mil reais. A gente tem que pensar no mínimo de 6 meses, cara. Então, daqui a 6 meses, eu sei que eu vou ter todos os meses 2 mil. 6 vezes 2 são 12. Então, eu teria que ter no mínimo 12 mil reais guardados. Você fala, que isso? Você tá maluco? Com 12 mil eu mudaria a minha vida. Talvez alguém poderia dizer isso. De 12 mil é dinheiro pra caramba. Mas não, 12 mil seria só para eu arriscar em ter um negócio, em ser cabeleireiro, em montar o meu negócio. Então, eu teria uma reserva. Eu diria que basicamente se resumiria esse processo. Conhecimento, se eu vou conhecimento técnico e conhecimento de gestão do negócio, se eu vou me afiliar a alguém, se eu vou fazer sozinho e ter uma reserva para pensar em abrir o salão. Teoricamente, eu diria que aí a gente estaria começando o processo. Isso é para você ver, Bruno. Com tudo isso, as pessoas hoje em dia... Eu fiz recentemente um curso de gestão online, né? E o cara falou assim, que é uma pura verdade, que nós, no Brasil, não somos preparados para ser empreendedor. Não somos preparados para ser empreendedor. Nós, no Brasil, somos... ele falou uma palavra assim como, tipo... um jogador vai ser aventureiro. Pega um dinheiro que você tem, uma rescisão que você tem, ou algo parecido, ou um dinheiro que você ganhou, que você falou, e você investiu no negócio e o negócio não anda. Outra coisa, aí ele falou uma outra coisa bem legal, que é aquilo que a gente falou, entre profissional, ser dono e ser profissional. Eu mesmo passei por isso. Quando eu era profissional, eu era o cara que não me preocupava mais com nada, me preocupava em trabalhar, faturar, ter conhecimento para entregar um bom trabalho para os meus clientes. Essa era a minha obrigação. Hoje em dia, eu sou dono do salão, trabalho no salão, sou o carro-chefe do salão, querendo ou não ainda, né? Aí sou pai de família, ainda tem que sobreviver. Então, cara, muda tudo o cenário, cara. O cenário, você muda tudo. Então, tem muitas coisas que você tem que deixar de lado para você estar aprendendo outras coisas para sobressair, né? Antigamente, a gente não pensava muito, de alguma forma, no crescimento. Eu mesmo, eu vou falar por mim, tá, Bruno? Eu não tinha muita ganância de ter um salão. Não tinha isso. Mas um belo dia, conversando com a pessoa falou, mano, você tá ficando velho. O que você vai fazer da vida depois, mano? Tem um salão, pelo menos vai ter um pessoal aí que vai trabalhar e vai garantir sua aposentadoria no futuro, brother. E isso comecei a pensar nisso. Assim, eu não estou reclamando não, Bruno. Graças a Deus consegui montar um salão bem legal aqui na minha região. Um salão grande, não é pequeno, não é 1000 metros, não, é quase 200 metros quadrados, é um salão legal. Quase lá, quase lá. É um salão bacana e dá para atender bem, é bem confortável, né? Mas quando eu comecei, eu tenho até uma foto quando o meu primeiro salão, Bruno, que era um espelho e uma cadeira, cara. Era um espelho e uma cadeira, Uau. Entendeu? E graças a Deus, quando eu saí do salão que eu falei que eu vou montar o meu, o pessoal falaram assim, você não vai durar 6 meses de salão aberto. Já estou indo para o 7º ano já, graças a Deus. Né? Uau. E não é já fácil. Quebrou a barreira dos 5. E não é fácil. Já quebrou a barreira dos 5. Não é fácil, cara. Então, assim, e para iniciar, muitas pessoas, principalmente as pessoas que não têm conhecimento da área da beleza, se você vai conversar, a primeira coisa que ela vai falar para você, você é louco investir isso aqui, ó. Você é maluco.
você é doido investir isso, né? O primeiro salão, Bruno, que eu montei é numa situação que a gente estava conversando, e não a situação de juntar 6 meses de aluguel ou algo parecido, não. Eu já comecei devendo. Eu aluguei o ponto. Quando eu aluguei o ponto, primeiro eu batalhei para alugar o ponto. Olha só, Bruno, que história. Em primeiro lugar, eu batalhei para alugar o ponto. Quando a mulher resolveu chegar no valor que eu queria, na hora de fechar, ela queria 3 meses de aluguel. Eu tinha 1 mês de depósito. 1 mês. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei para ela, ó, mas daqui a 15 dias eu te dou mais uma página, daqui a outros 15 dias eu te dou outra página, e depois já entra o aluguel, beleza? Aí conversa vai, conversa vem, acabou chegando num acordo, aceitou. Dessa forma. E comecei. Quando eu peguei a chave, que eu abri o portão, a porta da casa, que era uma casa, aí eu vi que eu precisava de parte elétrica, eu vi que eu precisava dar uma pintada, eu vi que eu precisava comprar um espelho, eu vi que eu precisava comprar uma cadeira. Olhei para a conta, sabe quanto eu tinha dinheiro na conta? 30 centavos. 30 centavos. Uau. Aí eu cheguei, fui no depósito material do amigo meu, falei, Marcão, preciso disso, isso e isso, só que eu não tenho dinheiro agora. Ele falou, não, você pega e depois você me acerta. Beleza. Eu falei, detalhe, eu não tenho dinheiro para pagar o cara para fazer isso para mim. Aí ele ligou para um pessoal lá, veio encanador, veio eletricista, e fizeram lá para mim, né? E tinha que dar o almoço para o eletricista e pro encanador, e para a menina que trabalhava comigo, e para mim. Aí eu cheguei na lanchonete de um amigo meu, falei, mano, eu preciso comer pelo menos uma semana e não tenho dinheiro. Aí ele falou, vai fundo. Mas eu tinha um atendimento, Bruno, muito bom, assim. Eu sempre me dediquei muito à minha vida, ao atendimento à minha cliente. Quando eu publiquei lá, que eu no Facebook, não tinha nem Instagram ainda, né? É Facebook. Quando eu publiquei lá, falei, galera, estou aqui, vou começar a atender, graças a Deus, veio todo mundo em peso. A minha clientela veio em peso, graças a Deus. Então, em 2, 3 semanas eu consegui sanar toda essa dívida e de lá para cá fui melhorando. Cada mês eu comprava uma coisinha, pagava, cada mês eu comprava outra, pagava. E hoje, graças a Deus, tem um salão bem legal. Mas não é fácil não, viu, Bruno? É perseverança. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Antes de falar o que me chamou a atenção, tá entrando uma galera nova aqui. Deixa eu falar uma coisa, galera. A gente tá tendo um bate-papo super bacana sobre como é que é ter um salão, como é que é começar, como é que é as dificuldades. Tá muito legal o bate-papo com o João Gama. Você que tá entrando, ajuda a gente a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas que precisam ouvir o que a gente está falando, porque o bate-papo está muito legal. Como é que você pode fazer isso? Dá aquele toquinho aqui assim, ó, no coraçãozinho, então você vai estar ajudando muito a gente, porque o Instagram vai entender que tem relevância esse conteúdo e ele vai oferecer, vai aparecer para mais pessoas. E a gente está falando coisas aqui que a gente está vivendo no momento de quarentena, de dificuldade, que muita pessoa precisa ouvir. Então, ó, tem uma galera já aqui no coraçãozinho. Ajuda a gente, ajuda aí, porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Ajudar. Então, como é que eu vou fazer? Num aviãozinho aqui também, Bruno? Vim aqui no aviãozinho também aí, chamar os amigos aí, para assistir, a galera tá em casa aí, chamar o pessoal aí, galera. O pessoal acabou de almoçar, ou tá finalizando o almoço no domingo. Então chama essa galera, porque olha só, olha o insight que me bateu com o que você compartilhou, João. Olha que muito louco. Às vezes, nem tudo na vida é dinheiro. Olha que sensacional o insight que me bateu e me lembrei. Aqui em São Paulo, não sei onde a galera tá aí, mas aqui em São Paulo tem uma rua muito importante, não vou falar o nome porque senão a gente já identifica quais são os salões. Teve 2 salões incríveis, muito grandes, e que os donos tinham um poder financeiro muito forte. E o que acabou acontecendo? De um ter um pouquinho de rixa com o outro. E aí um denunciou o outro para a prefeitura. Naquela época que estavam fechando salões por conta das progressivas de formol, aquela coisa toda. Até hoje se fecha, desculpa. Até hoje. Aí o que acontece? Um denunciou o outro. E aí a prefeitura foi lá e fechou os 2 salões. Lembrando que os 2 salões eram grandes, que tinham muito poder aquisitivo. Só que 1 ou 2 dias depois disso, um dos salões abriram, João. Só que o outro levou, acho que mais de 1 semana ou 2 semanas para reabrir. A pergunta é, o que fez um salão abrir muito tempo antes, muito rápido, no dia seguinte, 48 horas, 24 horas, 48 horas abrir, enquanto o outro levou mais de 1 ou 2 semanas? Aí entra o ponto. Ambos tinham bastante dinheiro.
Só que um tinha uma coisa que o outro não tinha. Relacionamento. O João acabou de compartilhar uma coisa, que gostoso ouvir essa parte da sua história, porque assim, o cara tinha 30 centavos, mano, na conta. Olha que surreal. Só que por conta de ter um bom relacionamento com alguém que tinha lá a loja de depósito. Sabe, João? Em alguns treinamentos que eu dou, eu falo um pouco sobre... Eu vou até gravar uma outra live mais tarde, que eu vou falar um pouco sobre isso também, aonde eu falo sobre alguns pontos que a gente precisa ter no salão. Por exemplo, marketing é importante ter no salão. Equipe de venda, cara. Fala, como assim, Bruno, equipe de venda? Equipe de venda. Eu consigo colocar equipe de venda em salão, fazer parceria com isso. Só que a gente fala, não tenho dinheiro para investir nisso. Cara, você tem relacionamentos. Dá para fazer parcerias. Então, o que o João acabou de compartilhar é muito simples. Cara, alguém acreditou em você, alguém confiou em você pelo relacionamento que você tem. Eu tô fazendo uns vídeos, cara, que eu chamo resenha bíblica, né? Onde eu trago alguns conteúdos de pessoas que eu acompanho, que me uma coisa mais espiritual, e eu consigo trazer para o nosso dia a dia. E uma das coisas que eu estava falando, acho que no último vídeo que eu postei, falava-se sobre confiança. Existe um ponto, cara, que a gente adquire a confiança de alguém, que tudo que eu preciso, eu consigo. Então é o que você acabou de compartilhar. Então tá aí, vocês que estão acompanhando a gente, uma das coisas que então que vai ficar aqui como insight para você ou começar do zero, ou recomeçar o seu negócio, é relacionamento. Tem alguém que confia em você. E aí um terceiro ponto que eu coloquei, eu já trago aqui para nosso bate-papo, cara, é fornecedores. Sim. Como é que nós vamos isso? Qual tipo de fornecedor eu vou ter? E aí, João, é uma coisa que eu vi muito no mercado, existem salões que quando começa, o cara quer ter 10, 15, 20 marcas dentro do salão. E isso é insustentável, porque às vezes o salão, por não ter gestão financeira, ele tá com aquele dinheirinho no bolso, né? Aí passa o vendedor A, pedindo para ele pagar. Ele vai ter que pegar aqueles R$200 e dar na mão do cara. Aí passa o vendedor B, o vendedor C, o vendedor D, e todo aquele dinheirinho que ele tem, ele vai dando ali um pouquinho que ele tinha. Alguém tá fazendo possível aqui, cara. O que foi? Ah, tá chamando a minha cachorrinha. Eu tenho a Belinha aqui. Desculpa. E aí, esses caras vão levando o dinheirinho picadinho dele, e aí já era, não dá. Então, o que eu posso também te trazer para o nosso bate-papo? Quando a gente fala de fornecedor, gente, vocês que estão em salão, às vezes é difícil, mas falando só de cabelo agora, tá? Então, tenha no máximo, minha opinião, tenha no máximo 3 marcas no seu salão. Não fica tendo várias marcas. Por que eu falo isso? Se você escolher 3 marcas, é muito provável que uma delas você tenha uma parceria mais afinco. Cara, já pensou você atender as suas clientes e você não gastar um centavo com o produto? Porque você tem uma marca que você às vezes está gerando conteúdo e a marca olha para você como um potencial e fala assim, ó, João Gama, a partir de hoje você não gasta mais com produto. A gente vai ofertar para você todos os produtos que você precisa. O que a gente quer de você? Faça só de vez em quando uns vídeos aí mostrando os nossos produtos e falando quanto ele é bom. Vocês sabiam que isso é possível? Muito então, possível. O João com certeza já viu isso na vida. Inclusive, eu tenho não é, João? Então, quer comigo hoje, né? Eu tô falando, eu sei, eu conhecedor de causa o negócio aqui, rapaz. É muito bom. Então, como é que é isso? Oi? E como é que é essa parceria? Então, ou seja, a gente está falando de ter no máximo 3 marcas. O João hoje tem uma parceria, não precisamos falar de marca, ou se quiser falar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Você tem uma parceria com uma marca, você gasta para fazer um cabelo? Não. Agora, olha o que eu vou falar antes de você compartilhar. Não importa se uma cliente sua souber. Não precisa saber, mas não importa se souber. Porque, gente, ó, uma dinâmica rápida. Se você tem uma mesa quebrada, você chama um cara especialista para poder arrumar. Ele vem com martelo e com prego. E aquela mesa você não conseguiu arrumar de nenhum jeito. O cara vem lá, pega um preguinho e e arruma a mesa. Aí você pergunta, quanto que foi? Ele fala, R$1.000. Você tá maluco? Vai me cobrar R$1.000 porque você foi aqui e deu uma martelada e colocou... Não, minha senhora, fica tranquila. Para colocar o preguinho, foi R$1 só, fica tranquila. Mas por saber exatamente aonde dar a martelada, R$999. Ou seja, não importa o processo. Você tem medo da cliente saber disso, saber daquilo. Não, querido. O seu conhecimento é o fundamental, é o maior valor que está em jogo. Então, o João compartilha. Olha que legal, você tem uma parceria, então você consegue estar tranquilo. Tem uma parceria com uma marca aí que eu faço alguns vídeos para eles, faço os trabalhos que legal. Eles me dão os produtos para mim trabalhar numa boa, né? E isso ajuda demais, cara. Ajuda demais. Como também tem as marcas que são parceiras de trazer os produtos, eu compro normalmente, pago também.
Eu tenho um fornecedor, você falou uma coisa de fornecedor, que é muito sério, eu tenho um bom fornecedor. Você não compra a marca, eu acho que a gente compra o seu vendedor, o fornecedor que te passa e te deixa o produto. Porque, assim, ó, eu tenho um cara, lá atrás, há uns 15, 20 anos atrás, vou dar datas, ano 2007. 2007. Para não entregar a idade, né? 2007. Eu quebrei geral, não tinha dinheiro para chupar uma bala. E precisava trabalhar. Uau. Eu cheguei nesse fornecedor, que ele já fornecia para mim há alguns anos. Cheguei nele e falei, Maurício, preciso de produto. Não tenho dinheiro e não sei quando vou pagar e preciso trabalhar. Se você quiser receber, o que você pode fazer? Ele falou, não, pode ficar tranquilo, que você precisar, eu vou deixar aí. No outro dia, ele parou o carro lá, descarregou o produto. Até hoje, eu não deixo de comprar um produto desse cara. Até hoje eu compro produto com ele. Independentemente do produto que ele estiver vendendo, eu compro o produto dele. Porque ele deixou lá milhares de produtos. Não foi um nem dois produtos. Ele deixou um montante de produto para mim escolher com que ele trabalhar. Entendeu, Bruno? Então isso isso não tem preço, cara. Relacionamento. Na vida a gente aí se resume o que a gente Na vida a gente encontra essas pessoas, quanto você encontra também aquelas pessoas que falam que você não vai dar em nada, não vai dar certo, não vai conseguir, né? Você tem você tem mais isso do que a pessoa que te ajuda, né? Verdade. Tem muito, tem muito. Uhum. Ô Bruno, e quando a gente saiu dessa fase crítica, a gente falou de começo, de salão, tudo, um salão intermediário para ele chegar assim, o cara falar, não, hoje eu estou vivendo bem daqui, já consegui comprar um carro, já consegui me manter bem, já consigo passear com a minha família, dar um conforto para minha família. Daqui, o que a pessoa tem que fazer para sustentar isso? Olha que legal que você compartilhou e me fez lembrar agora, quando eu trabalhei num salão, e o dono desse salão, ele é dono de uma grande marca que está presente em todos os shoppings do Brasil. O dono desse salão, onde eu trabalhava. E ele falou pra mim uma coisa, deixa eu deixar claro aqui primeiro, tá? Eu ainda não cheguei nessa marca. Ainda não cheguei, mas vou chegar. Ele falou assim, Brunão, fica tranquilo, cara. Você vai chegar na marca de R$1 milhão. Isso é tranquilo, você vai chegar. Só que a questão não é chegar na marca de R$1 milhão. A questão é você manter o padrão de vida da sua família baseado no R$1 milhão. Então, às vezes, a gente começa no salão, o dinheiro ele começa a surgir, cara, e a gente começa a, dá licença da palavra, desprocar a cabeça. Eu conheço o profissional que ele começou a ganhar dinheiro e aí, cara, por experiência de mercado, cabeleireiro, geralmente, tá, é muito cíclico. Ou seja, ele tem um pico de ganho muito bom, aí depois ele tem uma outra queda, ele fala, nossa, como caiu. Aí, de repente, ele tem um pico muito grande de novo de ganhando, e aí cai. Geralmente, essa é a média dos profissionais aí do mercado. E aí eu tenho um amigo que ele acabou, no primeiro pico dele, ele comprou apartamentos, ele comprou carros, ele foi lá e falou, eu tô agora tinindo, eu tô sensacional. Só que ele foi viver as vacas magras dele. E aí, quando veio as vacas magras, cara, começou a tomar os bens dele. Começou, porque o mercado capitalista é assim, cara. Ele não quer saber as suas dificuldades, ele não quer saber se você tá ajudando a sua família. Exato, ele não tá nem aí, cara. O mercado vem e faz assim, te devora. Então, qual é a dica que eu poderia dar? Mano, se a gente tá vendo, e vou falar que eu tô começando a aplicar isso na minha vida, tá? Deixar isso bem claro. Então, assim, se a gente percebe que a gente está começando a ter resultados financeiros, cara, não vamos querer subir demais o nosso patamar, não. Mantenha o patamar, todo o residual que é gerado no seu negócio, aplica. Por quê? Eu estava até assistindo agora há pouco um vídeo, olha que legal que você compartilhou, de um cara que ele tem um canal chamado Primo, né? O Primo Rico. E o Primo Rico, ele tem uma foto que ele tá de frente, não sei se é uma Mercedes, é um carro que vale R$300 mil. E aí ele fala assim, R$300 mil, eu não assisti o vídeo, eu só vi a chamada. Tá assim, R$300 mil pela Mercedes, por um carro, ou 16 milhões de reais. E aí eu consegui já compreender. Ó, tô vendo mais galera dando coraçãozinho. Legal, vocês que entraram, ajuda a gente, dá bastante.
porque vocês entregam, a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas. E aí, me fez pensar o seguinte, às vezes a gente quer ter um padrão muito elevado, só que o custo é elevado, e aí a matemática não fecha. Então, qual que é a ideia? Se a gente começar a fazer uma matemática simples, eu tenho um negócio, uma parceria com um amigo, que a gente está, inclusive até o Corona deu uma segurada nesse projeto, mas tá bom, a gente tem um projeto de cursos que a gente está dando lá na Bahia. E aí a gente fez uma matemática muito simples, cara. A gente tirou quanto a gente precisa para viver. Quanto você precisa por mês? Então, você tem um custo por mês. Fala assim, eu preciso para viver, cara, eu preciso, sei lá, exemplo, eu preciso de 3 mil reais. Um exemplo, 3 ou 4 mil reais. Tá bom. Só que o seu salão líquido te dá, por exemplo, 10. Aí o que a gente faz? Quer toda semana ir nos melhores shoppings, toda semana nos melhores restaurantes, toda semana comer bem, toda semana trocar de carro, todo ano trocar de carro. Cara, não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai chegar uma hora que o negócio não vai fechar. Então, qual que é a dica nisso? Não vamos mudar o padrão. A gente pode começar a guardar dinheiro, cara, porque não é fácil manter certos padrões. O que é fácil? A gente ganhar juros sobre juros. E isso eu estou aprendendo bastante ainda sobre, mas eu compartilho com vocês. Como é que seria? Então, se o seu negócio dá 10 mil líquido, cara, não usa os 10 mil. Usa só o que você precisa para sustentar. E posso te falar de coração, eu sofri muito na minha vida com isso, cara. Eu já trabalhei em salões que eu ganhava, por exemplo, 10, 12 mil reais e eu gastava 14 no mês. E sabe o que é o pior de tudo isso? Aonde eu esse dinheiro? O que eu fiz com esse dinheiro? O que eu conquistei com esse dinheiro? Nada, cara. Porque era só gastando. Graças ao bom Deus, hoje, por exemplo, a gente tá de quarentena, cara. Não tem nada. Só que por conta de besteiras que às vezes, besteiras que você deixa de fazer ou passa a comprar, você às vezes não consegue ter reserva. A minha pergunta é, para vocês que estão aí nos assistindo, qual de vocês profissionais que tem o mínimo de reserva? Para passar o que está passando agora e falar, esses 3 meses eu vou pagar as minhas contas. Qual profissional que vai conseguir estar tranquilo? É difícil da gente conseguir isso. Então, a minha dica nesse processo para se manter é saber poupar o dinheiro. E, na verdade, não é guardar, não é poupança, é saber investir esse dinheiro. Então, determina quanto você precisa para viver e viva ao mínimo. Tem um livro de um israelense, acho que é Ben Ruel o nome dele, uma coisa assim, que ele fala, vou te ensinar a ser rico. E aí ele ensina a pessoa que, por exemplo, paga um aluguel para morar de 3 mil, ele fala, cara, deixa doer, sente, vai morar numa casa que custa 800. Você tem um carro que vale 100 mil, vai para um carro que vale 20 mil. Por quê? Porque você consegue pegar essa margem e investir ela e fazer o dinheiro trabalhar para você. É uma fórmula, cara, que a gente tem que se policiar para viver nisso, cara. Ah, pois é, cara. Para Salto ainda eu não sei quando eu vou. Para Salto ainda eu não sei, desse tempo aí de quarentena, a gente está aqui resguardado aqui, então não sei quando a gente vai. A gente tem um salto para cá. Então, Bruno, é por isso que a gente tem que ter consciência para se manter nesse padrão, né? Então, a consciência é não gastar tudo que ganha e sempre, não as contas que a gente faz tirar, por exemplo, 10% para os seus custos supérfluos, com família, com tudo, e o resto, mano, uns 20% para manter a casa, para viver, se paga aluguel, água, luz, comida, e o resto guarda para o futuro. Senão, a baixa, os tempos baixos te engolem, né? Ô, Bruno, a gente falou do início, falamos de carreira, falamos de profissão, agora vamos falar um pouquinho assim, o salão do auge, o salão que está lá em cima. A gente falou intermediário, falamos do início, da garagem de casa. Agora eu vou falar daquele lá, do grandão, que você conhece vários salões, vários parceiros aí, que eu sei, a gente já estivemos junto em algumas coisas. E uma coisa que eu quero lembrar aqui, que a última feira que a gente nos encontramos, né? A gente começou, eu e você, trocar uma ideia, daqui a pouco ele estava numa roda de amigos, que era uma coisa para ser meia horinha, a gente levou 5 horas conversando naquele dia. Né? Que legal. Então, foi delicioso, verdade. Então, cara, assim, mas tudo isso são pessoas que realmente querem algo, buscar algo, conhecer algo, né, Bruno? Quando tem esse interesse de conversar, se ajuntar. Então, é muito legal isso, né? Você me lembrou uma coisa, que é falando desse salão mais alto, significa que os custos dele são mais altos, que as despesas são mais altas, que o número de famílias que ele está responsável é muito maior. Ou seja, tudo é mais alto, o ganho é mais alto, só que a responsabilidade também é mais alta.
E aí eu venho com uma máxima. Se você tiver com papel e caneta, aí anota quem estiver nos assistindo, porque isso é muito legal. Presta atenção. Olha só que eu vou compartilhar. Pior do que não saber por que nós não estamos faturando, presta atenção. Pior do que não saber. Mas por que o salão não está dando dinheiro? Por exemplo, agora nós não estamos faturando porque veio uma crise e que não está no nosso poder de controle, que é o Covid, e fez a gente ficar em casa e os salões estão fechados. Então, para a gente responder essa pergunta para a atualidade agora, seria simples. Hoje eu sei por que eu não estou ganhando dinheiro. Eu sei porque eu estou parado. Então, olha só. Pior do que não saber por que eu não estou faturando num salão é não saber como eu estou faturando bem no salão. Ô, Bruno, não entendi. Por que não é preciso saber disso? É simples. Olha que muito louco. Se nós soubermos como a gente fatura bem no salão, por exemplo, vou dar o exemplo do João. Eu faturo bem porque eu faço bem loiros. Eu faturo bem porque eu faço bem noivas. Eu faturo bem porque eu faço um corte diferenciado. Ou eu faturo bem porque o meu preço é diferenciado. Eu faturo bem porque o espaço que eu tenho é diferenciado. Eu faturo bem porque eu tenho as indicações das minhas clientes. Eu faturo bem porque eu trabalho muito bem minhas redes sociais. São exemplos que você poderia ter. Agora, presta atenção que muito louco. Se você souber exatamente como você fatura bem e se você fatura no seu salão,